Nós estamos encerrando nessa noite a série de mensagens Honra a Deus, o que é isso? A minha expectativa é de que nós todos tenhamos, de algum modo, crescido no conhecimento da Palavra de Deus. A minha expectativa é também que todos nós tenhamos mudado posturas em nossa vida. Nós estamos num mundo no qual somos bombardeados por todos os lados, em todo o tempo e de todas as formas, para nos apegarmos às coisas aqui da terra. E quando fazemos assim, nós estamos desprezando a honra que deve ser dada ao único Deus vivo e a Jesus Cristo, seu Filho, e ao Espírito Santo. Temos aprendido que muitas vezes conhecíamos este vocábulo, esta palavra, mas de um modo um tanto quanto superficial. O objetivo foi escavar para descobrirmos exatamente o que a Bíblia fala sobre honra. O que Deus se refere quando Ele fala de honra. O que Jesus quer dizer quando Ele está falando em honra. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, vamos descobrir que estávamos sempre muito aquém desse entendimento. A palavra de Deus diz que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E isso é um flagrante de que os antigos também não compreendiam. E essa falta de entendimento com relação a honrar a Deus não é coisa de hoje, nem dos brasileiros, mas do mundo inteiro. E em toda a história do ser humano. A questão de honra a Deus representa uma batalha espiritual de compreensão e em seguida de prática. E eu espero que nós tenhamos compreendido e que a nossa postura, a nossa prática venha refletir, porque eu penso que não temos mais desculpas para dizer, Deus, não tinha entendido que era assim. Eu não tinha compreendido a profundidade desse tema. Quando abordamos por várias semanas a respeito de honra, e falamos muitas vezes que a Bíblia diz, honra a Deus com a sua fazenda e com as primícias de toda a sua renda, e assim se encherão abundantemente os teus celeiros, nós descobrimos nisso aí um flagrante de que não é de dinheiro que Deus está falando. Dentro deste poço, nós vamos descobrir coisas que estão visíveis diante de nós. Honra com as primícias, honra com os seus bens, assim se encherão abundantemente os teus celeiros. Ou seja, Ele quer dar, ao invés de querer tirar. E tem sido esse texto usado só para ofertar, simplesmente ofertar, trazer dízimo, trazer oferta. É muito mais do que isso. Pensar que este texto, pensar e imaginar que Deus está pensando em dinheiro, é empobrecer demais a mensagem, é empobrecer o próprio texto, porque Deus está falando que vai encher abundantemente, ou seja, Ele é que vai dar riquezas, Ele é que vai dar bênçãos a quem lhe apresenta honra, não é a quem lhe apresenta dinheiro. É isso que devemos entender. Se fosse
a quem lhe apresentasse dinheiro, Jesus jamais diria que a oferta daquela senhora pobre, viúva, era maior do que dos ricaços que botaram grana e mais grana ali no gasofilácio. Nunca Jesus teria ensinado isso. Se a questão fosse trazer dinheiro, Ananias e Safira jamais teriam morrido, porque eles deram muito mais dinheiro que muita gente ali. Ou você pensa que a oferta que eles apresentaram era menor, e que eles morreram por apresentar a menor, então a viúva teria que morrer. Está na cara, está evidente que não é dinheiro. O que Deus quer de nós é honra, e honrar a Deus precisa compreender o que é. Vou dizer um outro segredo: só pode honrar a Deus quem for de Deus. Só pode honrar a Jesus quem é de Jesus. Só pode honrar o Espírito Santo quem tem o Espírito Santo. É impossível ao homem que não tem Deus honrar a Deus. É impossível a quem não tem Jesus no seu coração honrar a Jesus. É impossível. E hoje nós vamos encerrar esta série de mensagens. E nós vamos colocar o texto que vai nos dar base e que aprendamos dele e descobramos através desse texto os caminhos da honra ao nosso Deus. E os resultados vão surgir. Se eu e você compreendermos isso, escavando compreendemos, e praticarmos, nós vamos fazer uma revolução espiritual. Não nesse lugar, mas vamos fazer, porque é Deus em nós, Deus honrado. Vamos colocar o texto. Enquanto colocamos, lembre de novo de Abraão. Deus nunca pensou em que Abraão matasse seu filho, nunca. Mas Deus pediu, porque o pai estava apaixonado pelo filho. Tinha deixado a honra a Deus, estava colocando no filho. Vem cá, pega o pivô da honra, o alvo da tua honra, pega e me dá em sacrifício. E ele foi lá e deu. Quando Deus disse, não é isso que eu quero, eu não quero dinheiro, eu não quero o teu filho, eu quero a honra. É isso que devemos entender. Temos que sacrificar os times de futebol. Temos que sacrificar as lutas, aqueles que são apaixonados por ela. Temos que sacrificar as nossas famílias, aqueles que põem a família em primeiro lugar. Temos que sacrificar os nossos interesses. Temos que sacrificar o dinheiro. Lembra? Metade das parábolas de Jesus falam de dinheiro ou propriedade. Mas por que Jesus está preocupado com dinheiro ou propriedade? Não. Jesus está preocupado com o coração, que dá honra a essas coisas, tirando Deus. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o demônio das riquezas. Alguém diz, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Já ouviu falar isso, não já? A Bíblia fala isso, sim ou não? Não. Sim ou não? Um sim, outro não. Não, não fala. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro, ou seja, a honra ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que as parábolas, por isso que a Bíblia fala muito mais em dinheiro e propriedade do que em fé e salvação. É impressionante. Não é porque ele está interessado nisso. Deus é o dono de tudo. Mas vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus. João capítulo 5, verso 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Vamos dizer juntos, todos nós, bem bonito? Para que todos honrem Agora nós vamos falar de forma ensurdecedora, ok? Bonita. Já aprenderam como é que é? Vamos lá?
Palavras de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está falando isso. Vamos ver então agora, eu junto com vocês, todos nós. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Pai, fala aos nossos corações por teu Espírito Santo e ensina-nos e crave esta tua palavra em nós, para que apresentemos ao Senhor a resposta que o Senhor espera. Em Jesus Cristo, amém. Meus queridos, a palavra grega para honrar é timao. Eu vou pedir para colocar, se é possível. Olha lá, timao. Olha como é que se escreve, olha, a palavra grega para honrar é, aí ali está no grego, timao. É óbvio, é preciso conhecer, ter estudado um pouquinho para entender, mas bem parecido. E ali está a transliteração, timao. Isso significa estimar, fixar valor. Significa atribuir valor de algo que pertence a si mesmo. Então, presta atenção. Você só pode valorizar, você só pode honrar a Deus se Deus é teu. Se você é de Deus. Tem que ter esse vínculo, essa ligação. Preciso de retorno, estou com pouco. Eu preciso entender que é necessário, muito necessário, que estejamos linkados. Então, eu dou valor àquele que está ligado a mim. Esta é a honra. Para eu dar esse valor, algo que nesse caso é Deus, precisa pertencer a mim. E eu pertencer a Ele, senão é impossível. Honrar significa também honrar, ter em honra, reverenciar, venerar. Isto significa honrar. Para compreendermos bem essa honra que Jesus Cristo se refere, vamos buscar informações no contexto em que essas palavras de Jesus, do verso 23, acontecem. Quando ele diz que ninguém pode honrar, pode honrar a Deus se não honrar o Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra também o Pai que o enviou. Então aquele que diz que crê em Deus, mas Jesus não, aquele que diz não é Deus, e Jesus não, Jesus de jeito nenhum, esse não honra a Deus, nem honra o Filho, e estarão prontos para serem enganados. E assim o povo judeu tem vivido, assim os judeus ortodoxos, os judeus tradicionais têm agido, rejeitando a Jesus Cristo. Quando estou com eles e tenho oportunidade, eu falo, os líderes religiosos rejeitaram Jesus. O povo judeu recebeu Jesus com muita alegria. E você precisa crer em Jesus. E eles ouvem. Esses já ouvem. Mas alguns ficam zangados. Eu uma vez estudando na faculdade de Direito, há muitos anos atrás, falei que Jesus era o Senhor dos senhores e que todos eles iam ter que reconhecer isso. O rapaz judeu ficou muito bravo. E disse para mim, se você falar isso para fulana de tal, era uma colega judia também, ela não vai gostar, ela vai ficar muito brava com você. Disse, deixa que eu falo com ela sobre isso. Então eles estão acostumados a dizer que amam a Deus, não conhecem a Deus, não conheceram a Deus, eles perseguiram aqueles que falavam em nome de Deus. E eu quero dizer e deixar bem claro, porque isso está sendo tudo gravado, que absolutamente, eu repito por muitas vezes, e eu não canso de repetir, que eu não tenho nada, absolutamente nada contra os judeus. E mais do que isso, em todas as pesquisas que já me aprofundei, tenho já provas de que eu sou de linhagem judaica. E eu tenho também informações de que muitos aqui são. Muitos sobrenomes aqui
receberam esse sobrenome pela perseguição dos religiosos romanos, que arrancaram milhares e milhares de pessoas da linhagem judaica e obrigaram essas pessoas a se esconderem. E aqui no Brasil, por 300 anos, tiveram que se esconder para não serem lançados nas fogueiras, serem assassinados, serem mortos, porque eram judeus. E eles fizeram isso, os romanos católicos, religiosos romanos, porque diziam que os judeus mataram Jesus e agora tinham que se vingar. Ora, Jesus disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E esqueceram os romanos que Jesus era um judeu. Esqueceram os romanos de entender que o mundo todo rejeitou a Jesus, porque o mundo jaz no maligno. Então não tenho absolutamente nada contra os judeus. Os judeus são almas que Deus ama, Jesus ama, é um povo escolhido, Deus os selou, e Paulo diz que nos últimos tempos eles se converterão em massa. E será para a glória de Deus Pai e para Jesus Cristo, porque eles se converterão a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas em que contexto acontece isso? Em que contexto Jesus ensina isso? Vamos ver. A primeira informação, ou o primeiro pano de fundo que temos para compreendermos essa coisa, a questão da honra, é que ela surge no contexto de miserabilidade de um anônimo. É um estado de miserabilidade de um homem que já tinha uma certa idade. E Jesus deixa escapar, ou deixa claro, que ele estava sofrendo daquela maneira por pecado que ele cometeu. Porque depois dele bom, Jesus disse: olha, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E não é Deus que castiga, o diabo aproveita os pecados e destrói as pessoas. E nós precisamos vir a Jesus, confessar os nossos pecados, confessar os vossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, é num contexto de miserabilidade de um anônimo que vai surgir esse ensino. E nós encontramos no capítulo 5, mesmo capítulo, versos 1 a 8, eu queria que você visse. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidos, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor, de Jeová, do Senhor, e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Meu Cristal, 38 anos. Você tem quantos anos? 17? 16? 16 para 38, 22, né? Imagina a sua idade mais 22 anos. Ele estava ali, doente, deitado, está dizendo, deitado. Estava ali, paralítico, fazia 38 anos, quase 40 anos, o homem ali. Sabe o que o homem queria? Que alguém o ajudasse, porque quando o anjo mexesse na água, jogava ele lá dentro, ele era curado. Mas olha só, Jesus veio. Quando viu deitado, o cara está deitado. Você vê a situação do homem. Um anônimo miserável, coitado. Está ali. Jesus vê ele deitado. Jesus vê aquele camarada lá no meio de um monte. Devia ter muita gente aleijada andando assim, apoiando em bengalas. Mas agora deitado, Jesus vê, chamou a atenção. O homem está deitado. Então viu deitado e soube
que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Aquele homem não sabia quem perguntava. Quem perguntava era o próprio Deus, o Deus diante dele. Que maravilha! Mas ele não compreendeu isso inicialmente. Você quer ser curado? Olha a resposta dele. Uma resposta bem simples, de alguém que está apegado à sua realidade. Temos que ter cuidado com o apego à realidade, porque isso afasta a fé muitas vezes. Disse o paralítico: Senhor, não estou com problema. Eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta, pegue a sua maca e ande, vai embora. O quê? Vai, levanta. O homem, o curado, levanta. O homem levanta. Eu imagino a alegria. O homem, que isso? 38 anos deitado. O homem está todo atrofiado. O homem quase não existe mais. E o homem levanta. Ele levanta. Ele levanta, nem ele se conhece. Ele está perfeito, ele está curado. Ele está ótimo, ele está bem. É Jesus, ele pega a maca e sai andando na mesma hora. Não tem mais atrofia. Os joelhos estão funcionando, os braços estão funcionando, o coração está funcionando, o homem está curado. Jesus curou ele integralmente, não curou só o que é físico, curou completamente. Jesus curou fisicamente de forma integral, e Jesus curou emocionalmente, e Jesus o curou espiritualmente. Tanto é que Jesus disse: não peques de novo, porque para não te acontecer coisa pior, porque você foi atacado. Que maravilha! Aquele homem sai numa alegria só, ninguém segura este homem. Quem vai segurar este homem? Mas vamos ver o que acontece. Então é num contexto de miserabilidade de um anônimo. É por causa deste acontecimento que Jesus vai ensinar aquilo que vimos, que ninguém pode honrar. Foi dito para nós: qual é a sua religião? Você dizia: eu sou batista. Você está assimilando que é um religioso. Quando perguntam a mim hoje: qual é a sua religião? Eu falei: não tenho religião. Eu combato a religião. Alguém dirá: mas pastor, você é um pastor, pastor Miranda? Porque religião é coisa do homem. Religião não tem nada a ver com Deus. Religião não é nenhum caminho para Deus. O único caminho para Deus se chama... O único caminho para Deus se chama... Declara isso para o inferno ouvir. O único caminho para Deus se chama... Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. É Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Somente Ele. Não é a religião. A religião só faz separar as pessoas. A religião só faz criar orgulhos. A religião só faz criar currais em que alguém domina e fatura dinheiro em cima. Isso tem sido a religião. A religião com orgulho: a minha é melhor do que a sua é melhor do que a minha, a nossa é melhor do que a do outro, o do outro é melhor do que a nossa, e briga, contenda, separação das famílias, afastamento, desprezo. Religião. É isso que ela faz. A religião vem do latino, religar, o verbo religar, significa ligar o homem a Deus. Que blasfêmia! Que blasfêmia! Primeiro que a religião é um nome genérico. Se a religar, então, genericamente a religião liga. Então toda religião dá razão ao ímpio que diz: toda religião leva a Deus. Claro, está tendo dito. O macumbeiro é religioso, ele vai para Deus. O que adora o diabo é religioso, ele vai para Deus. Todo mundo é religioso. A religião está no mundo, está entranhada. E o mundo está desse jeito que você vê, perdido. Vai chegar o Natal daqui a pouco. Todos os centros terão
festa natalina. Todas as bocas terão festa natalina. Vai ter uma árvore de Natal. Todas as comunidades, todo o setor, todos os órgãos criminosos vão ter. Toda casa idólatra vai ter. Árvore de Natal, musiquinha de Natal. A cidade fica bonita. Religião, religião, religião. Me encontre na Bíblia. Eu te dou 1 ano para você achar algum texto que manda o servo de Jesus celebrar o nascimento dele. Encontre e me mostre. Eu te dou 1 ano. Pesquise, use todas as ferramentas. Eu te dou 1 ano para você achar. Se você achar, você me traga. Mas a palavra de Deus diz para comemorarmos a morte de Jesus. Mas chegou na morte de Jesus, trouxeram um coelhinho. Na morte de Jesus fizeram ovinhos coloridos. Na morte de Jesus trouxeram chocolate. Ovinhos de Páscoa. Ovinhos do coelhinho, que nem ovo bota. Mentira, mentira, mentira e mentira. Edifício de mentira. Todo o alicerce é mentiroso, todos os andares mentirosos e o telhado mentiroso. Mas é bonitinho. A criança gosta. A criança gosta de ganhar presente. A criança gosta do Papai Noel. Tiraram Jesus, que já não estava, e colocaram Papai Noel. É a mentira religiosa. Devemos abrir nossos olhos. A questão da honra surge num quadro de manifesta escravidão religiosa. Vamos ao verso 9. Olha só o que diz o verso 9. Imediatamente o homem foi curado. Que maravilha. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu o quê? Isso aconteceu num sábado. Aí é o problema. Aí está o choque, o curto-circuito. Aí está o confronto. O homem curado, feliz da vida, 38 anos deitado, não tinha nenhuma esperança, pega a maca, porque quem curou, que ele nem sabia quem era, falou para ele sair com a maca. O homem sai com a maca e no caminho já encontra aqueles religiosos. Era um sábado. Esse era o problema. Verso 10, olha só, e no caminho, ó. E por esta razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. O homem está carregando. Ei, hoje é sábado. Não é permitido você carregar a maca. Ei, por que você está carregando essa maca? Hoje é sábado, você não pode carregar a maca. O homem... O que o homem fala, lógico. Eu estava ali, não estou morto esses anos todos. O homem me curou e mandou embora com a maca. Por isso que eu estou indo. Vamos ver. Verso seguinte, o que diz? 11 a 15. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande, normal. Então lhe perguntaram, quem foi esse homem? Quem foi esse homem que mandou você pegar a maca e andar? Quem foi esse homem? Vamos atrás desse homem. Vamos matar esse homem. Vamos desgraçar esse homem. Quem mandou você pegar essa maca e andar? Ô maluco! O homem curou o cara que estava há 40 anos ali. E você pergunta quem mandou levar a maca? Você é doido, homem. Ah, se eu tivesse lá, você está maluco, rapaz? Pergunta quem curou, né? Quem mandou ele levar a maca? Algo muito maior do que levar a maca. Algo muito maior do que o sábado. Ele curou um homem que estava há 38 anos deitado aqui, que ninguém fazia nada. E você quer saber quem mandou ele levar a maca? E não se interessa para saber quem curou o homem, não quem levou a maca, quem mandou ele levar a maca. Queremos saber quem é ele. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era. Lá, eu acho isso muito engraçado. O homem, não sei quem foi. O homem, sei lá, o homem chegou lá, falou para eu curar, me curou e eu levantei curado, foi bom. Ele mandou levar a maca, mas eu confesso que eu não sei nem quem é ele. Eu nem parei para pensar nisso, eu só fiquei bom e estou bom.
havia desaparecido. Jesus é engraçado. Oh, Jesus, isso é maravilhoso. Jesus deixou aqueles religiosos, aqueles fariseus, assim, querendo descobrir quem mandou levar a maca. Cegos, absurdamente cegos. Cadê o âmago? Cadê o que é principal? Cadê o que realmente importa? Vocês não observam que aquele homem era um sofredor e agora está feliz da vida? Vocês não observam que era um condenado à morte que agora está saltitante? Vocês querem saber quem mandou ele carregar a maca para pegar quem mandou? Porque vocês querem matar quem mandou. O homem que fora curado, né? Volta lá. Não tinha ideia de quem era ele. Não tinha ideia de quem o curou. Ai, eu até entendo esse homem. Pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Chega lá um homem, oi, o que você quer? Diz, não, você quer ser curado? Você quer ser curado, cara? Diz, não, é que eu estou aqui há 38 anos e o anjo aparece e quando eu tento ir lá, que ele moveu a água e o outro já foi na minha frente, isso é todo ano, já estou acostumado. Você está curado, levanta, pega a sua maca e vai embora. O homem levanta, curado. Não tem nem tempo de ver quem é. O homem sai, Jesus saiu. O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou. Ele já não encontraria mais Jesus. Ele não sabia nem quem era mais. Foi uma coisa surpreendente, parece que foi fração de segundos isso. Jesus o encontrou e disse, olhe, você está curado. O homem conhece a voz. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Esse homem está perdoado. É isso que quer dizer. E que ele agora tem que zelar. O verso 15. O homem foi contar aos judeus que foi Jesus que eu tinha curado. Aí eu não compreendo. Eu digo, ei, para que você foi fazer isso? Você não conhece os judeus? Você não sabe quem eram eles? Quem são? Os caras queriam saber quem mandou você carregar a maca. Você vai lá dedurar Jesus. Eu fiquei um pouco chateado com esse homem. Mas foi lá e entregou Jesus. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Ah, não, peraí, eu acho que ele não devia ter feito isso, mas ele fez. Eu não entendi, mas fez. Que coisa. É escravidão religiosa. Talvez por considerar os fariseus como autoridade. Talvez por respeitar a tradição que recebeu. É isso. Foi lá dedurar Jesus, que ele não conhecia. Em terceiro lugar, a questão da honra surge no mar de ódio por Jesus afrontar a religião. Jesus afronta a religião. Revelar o seu poder, revelar não só falando, mas fazendo, e declarar ser filho do Deus Altíssimo. Versos 16 a 23. Isso deixa os homens malucos. Então os judeus passaram a perseguir Jesus. O homem foi lá dedurar. O curado foi lá e dedurou, entregou Jesus. Agora os judeus passam a perseguir Jesus. Porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Por que vocês não fazem na sexta-feira então? Vocês não sabem fazer nada e querem criticar o Filho do Deus vivo, que é Deus que se manifestou entre nós, é o Deus conosco, porque ele cura. Estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, Jesus não é fácil. Glórias a ti, ó Deus. Glórias a ti, Jesus. Porque Jesus está enfrentando aqueles algozes que querem devorá-lo, que estão com espadas na boca, estão com ódio nos olhos, estão querendo trucidá-lo.
Estão querendo passar o rolo compressor em cima, e Jesus sabia disso tudo. Eu saberia se estivesse lá, eu sendo ser humano comum. Imagina Jesus, que é Deus, que não via só as evidências, mas conhecia o coração dos caras. Jesus sabia que os caras queriam atropelá-lo. Mas Jesus é tremendo. Jesus chega para os caras e diz: olha só, meu pai continua trabalhando até hoje. Por que você mandou entrar no sábado? Por que você faz essas coisas no sábado? Por que você mandou o cara levar a cama no sábado? Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Ah, meu. Quando fala isso, é sentença de morte. Os caras são os leões. Só que Jesus veio como cordeiro para ser morto. Eles que matavam os profetas, sempre mataram. Os verdadeiros, os mentirosos, eles aplaudiam, e fazem isso até hoje. Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo. Imagina a cara daqueles camaradas. Os caras chegam lá bem sério, né? Foi você, né? Aí, por que você faz isso no sábado? Jesus dá uma resposta, e esse cara... Se pudesse, passava por cima todos. É muito ódio. Isso é religião, gente. Meu amigo, é o pastor Miranda que está inventando isso? É o pastor Miranda que é o inimigo da religião? Não, meus queridos, a religião é inimiga de Deus. Deus nunca foi amigo da religião. E os judeus se tornaram religiosos, por isso não conheciam a Deus. Não conheceram a Jesus. Jesus declarou: se vocês conhecessem ao Pai, vocês conheceriam a mim, porque tudo que eu falo eu ouvi dele. E as obras que eu faço foi ele que me mandou, então vocês não me reconhecem porque vocês não conhecem a ele. A resposta que eles deram: tu tem demônio. É isso, a religião. Isso é religião. Esse é o extrato religioso. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai. Mas ele vai dizer o quê? Ele vai mentir? Ele é o Emanuel. Os anjos apareceram e cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quando ele se batizou, a voz veio do céu e disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Isso só vai piorando a situação de Jesus, tá? Jesus lhe deu, voltou. O que o pai faz, o filho também faz. Pode seguir. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Meu amigo, não precisava Jesus nem ter falado nem 5% disso aí, para que eles decidissem de antemão que iam matar Jesus. A sentença de Jesus não foi aquela do Pilatos. Não foi aqueles gritos da multidão. Essa sentença já estava pronta há muito tempo. Eles sempre quiseram isso. Pois o pai ama o filho, isso dilacera o coração e toda a cultura religiosa deles. Ele mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essa. Não tem saída. Eu louvo a Jesus por ser desse jeito. Aqui como ser humano, imagina agora, 2000 anos depois. Se aqui com carne, que sentia dor, ele era assim, imagina hoje. É o nosso Jesus. Não é o Jesus só do tempo da Bíblia, não, senhores. É o Jesus
quase 2000 anos depois, com todo o poder e glória, ninguém pode mais feri-lo, ninguém mais pode machucá-lo. Ai dos bobos que dizem, se ele vier aqui, matamos ele de novo. Mata coisa nenhuma, ele virá como um leão todo poderoso. E toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. É este Jesus que pregamos, é esse Jesus que seguimos, é esse Jesus o nosso Salvador, é esse Jesus que deu sua vida por nós, é esse Jesus que está aqui, é esse Jesus que devemos honrar em todo o tempo. É esse Jesus que está à direita de Deus e reina sobre toda a obra criada, sobre todo o universo, o infinito universo. Todos os anjos, milhões e milhões, estão sujeitos a Jesus Cristo. Não há doença difícil para Jesus, creia nisso. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Ele é todo poderoso. E o diabo que é diante de Jesus é um lixo, é muito menos que um lixo. Jesus é o Senhor, para a glória. Senhor significa proprietário. Ele é o nosso proprietário. Nós somos propriedade de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós somos propriedade de Jesus. E o sangue de Jesus nos lava. E o diabo que se destrua, porque será totalmente condenado. É condenado, mas a pena chegará até ele. Ele hoje pode estar fazendo festa com a juventude, botando todo mundo aí no sexo, botando aí nas drogas, nas orgias, os espertos, espertalhões, sexo à vontade, drogas, vícios, violência, esperto, malandros. Faz isso porque essas pessoas estão nas trevas. Porque quem vem para a luz, ele não pode mais nada. Quem vem a Jesus será salvo. E ele não pode mais agarrar. As garras dele não alcançam mais. Ninguém precisa ter medo. Ah, eu fui dar macumba e tenho medo de sair. Medo coisa nenhuma. Você tem Jesus Cristo ou não? Quem é o diabo para Jesus Cristo? É menos que um lixo. Quem são os demônios? Piores ainda. Jesus Cristo é o Senhor, é o proprietário. E nós somos doulos. Doulos significa escravos, servos, no sentido de que somos propriedade dele. Ah, mas eu não quero ser propriedade dele. Você não é de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não é de Jesus Cristo. Eu quero ser de Jesus Cristo. E quero que Jesus Cristo seja meu Senhor. E eu quero aprender dele. E quero andar com ele. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Tem uma seita aí dizendo que Jesus não é Deus. Jesus não é Deus, mas Jesus criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que vai ver de ser fez. Isso é o quê? Um homem comum? Isso é um anjo? Não, Jesus não é Deus, não. Ele ressuscita igual o Pai ressuscita. Ele salva igual o Pai salva. Ele não é, ele é unigênito. E a seita diz que ele é um anjo. Que absurdo, que cegueira. Ele é Deus que se fez homem, habitou entre nós. É o unigênito, único, gênito de genética, de genealogia, de gerado. É o único gerado. Agora é primogênito, porque nos conquistou. E ele diz, são meus irmãos, são todos filhos de Deus, do mesmo Pai, do meu Pai. Por isso agora se tornou primogênito. Então, este é Jesus. Você tem medo de quê? Medo de doença? Que doença? Medo do diabo? Que diabo? Medo da perseguição? Que perseguição? Medo dos demônios? Quem são os demônios? Se você está na luz, se você tem Jesus, não precisa ter medo de coisa alguma.
Isto é o ensino da palavra de Deus. Em último lugar, a questão da honra surge da substituição de Deus pela religião. A questão da honra surge da substituição de Deus pela religião. Nesse contexto que Jesus está dizendo que ninguém pode honrar o pai se não honrar o filho, ele continua ensinando muitas das coisas. E quando ele encerra esse ensino, ele deixa muito claro essa verdade. E nós vamos aos versos 42 e 47. Mas conheço vocês, olha o que Jesus está dizendo para os religiosos. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Jesus Cristo está falando para os religiosos. Jesus Cristo está falando para os religiosos sobre os quais dizem que ensinaram o mundo a adorar. Não é o pastor Miranda que está dizendo isso não, é Jesus Cristo. Mas conheço vocês, eu conheço vocês. Falando para aqueles caras que queriam matá-lo, falando para aqueles caras que rangiam os dentes, falando para aqueles caras que queriam identificar quem mandou aquele homem carregar a cama. Eu conheço vocês, eu sei quem são vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. É só Jesus mesmo para dizer isso. Verso seguinte: eu vim em nome de meu Pai. A sentença já está assinada há muito tempo, Jesus está pouco ligando para a sentença deles. Jesus sabia que a sentença estava pronta. A condenação já está, há muito tempo. E Jesus continua aprofundando as razões para que eles, se pudessem, matava ele 100 vezes, torturando para ele sentir dor. É isso que eles queriam. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas, olha que profecia gravíssima. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Você tem dúvida disso? Eles sempre gostaram dos profetas falsos. E o mundo adora profeta falso. O mundo adora religião. O mundo adora os pregadores 171. O mundo adora aqueles que pregam mentira. Aqueles que estão misturando a verdade com mentira. O mundo gosta disso. O mundo gosta de ser lisonjeado. Os caras elogiam. E os caras desobedecem à palavra de Deus. A palavra de Deus diz uma coisa, eles fazem. A palavra diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu. O cara põe uma imagem aqui e diz: não estou adorando não, eu estou venerando. Aí diz: puxa, mas a palavra de Deus para não fazer nada semelhante, nem que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, e nada. Não, Deus mandou fazer a arca e colocar um anjo virado para um lado e um anjo virado para o outro. Viu? Deus mandou fazer imagens. Oh, que bonito. Ok. Não, Deus mandou fazer imagem, porque quando as serpentes estavam matando todo mundo lá, foram clamar a Moisés. Moisés clamou a Deus, a Jeová, e Jeová disse: Moisés, faça uma serpente de metal, coloca fora, lá fora, aquele que for picado. Se for lá, é porque teve fé de ir lá e creu. Vai lá, olha para a serpente e vai ser curado. Isso quer dizer que, da mesma maneira que a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todos atraírem a si. Tá vendo? Deus mandou fazer imagem de escultura. Que bonito, parabéns. Olha, religião, parabéns, vocês são o exemplo de obediência. Vocês são maravilhosos, mas vocês obedecendo a Deus, que bacana. Parabéns, vocês têm que ser reconhecidos. E as 1 milhão de vezes que a palavra de Deus diz para não fazer,
Vocês não leem? Quando botou os ornamentos, diz que colocou nas paredes também desenhos de plantas, desenhos de frutas. É para adorar as frutas? É para adorar os anjos? Lógico que não. Ornamental. E aquela da serpente foi para mostrar Jesus. São muitos textos dizendo: não faça, semelhante a ele se tornem todos os que os fabricam e todos os que o adoram. Mas eles são obedientes, eles obedecem. 2 textos que poderia trazer alguma dúvida contra 1 milhão que tem certeza. Eles são obedientes, eles gostam desses 2. É assim que a religião faz. Cega. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu nome, em seu próprio nome, vocês aceitarão. Isso é muito grave. Verso seguinte: como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros? Joguinho de lisonja. Mas não procuram a glória que vem do Deus único. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Vocês não conhecem a Deus, por isso vocês não me conhecem. Vocês não honram a Deus, por isso vocês não me honram. É o que Jesus está dizendo. Meus queridos, é muito sério. De tudo isso que se conclui que honrar a Deus e a Cristo Jesus significa que precisamos nos render a Jesus. O que é render? Render, a grosso modo, render. Estou rendido. Não tenho armas, não vou usar armas. Mão na parede, está rendido. Está rendido. Não vou reagir, não vou apresentar desculpas. Aqui estou, ó Deus, sem nada para te dizer. Aqui estou só reconhecendo que eu sou pecador, que eu tenho um amontoado de cultura que não serve para nada, que confrontou com o Senhor. Eu venho a Ti para aprender de Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração, para deixar os valores culturais e religiosos que me impregnaram, me agarraram, me travaram, eu arranco eles todos de mim e venho aqui nu perante o Senhor. Eu me rendo a Ti. Eu quero Te dar honra e aprender de Ti, Jesus. Já descobri que eu não posso honrar ao Pai se eu não honrar a Ti. Curve sua cabeça. O que você aprendeu? O que o Espírito Santo lhe testificou? Você na Rádio Betel, o que o Espírito Santo lhe ensinou nessa noite? Você nas redes sociais, o que o Espírito de Jesus Cristo lhe falou nessa noite? O que interessa é que o Espírito Santo falar. Porque o Espírito Santo vai nos ensinar sempre aquilo que Jesus nos trouxe. E aquilo que Jesus nos trouxe é exatamente o que Ele ouviu do Pai. As obras que Ele fez em cumprimento à vontade do Pai. Ele enfrentou todos, porque fazia a vontade do Pai. E há 2000 anos Ele está com todo o poder que lhe foi dado nos céus e na terra, nos mandando fazer discípulos, pregar o Evangelho. E Ele estará conosco
todos os dias, até o fim dos séculos. Jesus está aqui porque nós estamos nele. Jesus está aqui porque nós reconhecemos que somos pecadores. Jesus está aqui porque nós o invocamos. Você está aqui nessa noite. Você está online. Você é criança, você é adulto, você é jovem. Não deixa a cegueira te enganar. O diabo quer te pegar. O diabo quer me pegar. O diabo quer te pegar. O diabo quer te agarrar. E o diabo está usando métodos. Você vai dar mole para o diabo? Ele não vai te trazer nada de bom. Ele vai te trazer angústia. Ele vai te trazer choro, trevas, perdição. Então diga não, diabo. Saia daqui em nome de Jesus. Eu sou banhado, eu sou banhada no sangue de Jesus. E eu quero Jesus. E eu quero honrar ao Senhor. Eu quero honrar a Jesus. Eu quero honrar a Ti, ó Pai. Me ensina isso, a praticar, nunca mais ser igual. Nunca mais voltar a ser como eu era.